Pessoal, uma notícia bomba que vem dos Estados Unidos está prestes a explodir e estourar com tudo. E eu tenho certeza que esse é um dos vídeos mais importantes que eu trouxe sobre política aqui nesse canal nos últimos anos. Então fica comigo até o fim porque o assunto é sério e pode mudar muita coisa. E se o que eu estou falando para você fizer sentido, aproveita, deixa o seu like, porque vídeos assim como esses precisam de bastante apoio para poder atingir mais pessoas. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as notificações de novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe um comentário aqui embaixo, porque a tua participação ela é muito importante para a gente. E eu tenho uma dica importantíssima que você não pode perder, tá? Você quer aprender a fazer uma grana extra com a Shopee? A Shopee está pagando muito bem, tá? E se você não sabe disso, fica até o final que eu vou revelar uma dica que pode transformar a tua vida financeira com a Shopee. Parece coisa de filme, mas o que eu vou comentar aqui hoje é real e pode mudar o rumo dos acontecimentos aqui no Brasil e na América Latina. O Alexandre de Moraes está muito próximo de ser preso, todo mundo sabe disso. Tudo isso ligado à Lei Magnitsky. E não pense que ele está sozinho nessa jogada, porque o Lula também está na mira dos Estados Unidos. Porém, de uma maneira diferente. Agora você deve estar se perguntando, mas como? E é aí que a história fica ainda mais interessante e preocupante. Vocês estão sabendo que o Donald Trump aumentou para 50 milhões de dólares, quase 300 milhões de reais, a recompensa para quem capturar Nicolás Maduro, que é um conhecido amigo e aliado do Lula. E isso não é coincidência, porque por trás desse movimento existem alvos muito mais claros que vão muito além de apenas um nome ou outro. Além do Maduro estão na lista Lula, o PT, o Foro de São Paulo, o PCC e o Comando Vermelho e várias outras organizações criminosas que têm infestado toda a nossa América Latina. Ou seja, todo o sistema corrupto podre que domina a América do Sul está na mira do ZEUA. Agora vem a bomba de verdade. O Trump assinou uma ordem secreta autorizando o uso de força militar contra esses cartéis e grupos criminosos espalhados pela América Latina. Isso significa que o governo dos Estados Unidos está disposto a agir com contundência para desmantelar essas estruturas que há anos têm destruído países e espalhado violência e corrupção. Então, o que parece só uma disputa política ou uma ameaça distante, na verdade é uma verdadeira operação que pode mexer com os alicerces de todo esse sistema. Agora eu quero saber de você, você acha que essa situação vai ficar só no papel ou vem coisa pesada por aí logo logo? Então fica ligada porque os próximos capítulos dessa história prometem ser explosivos. Agora, toda essa movimentação dos Estados Unidos tem uma ligação direta e muito forte com o que está acontecendo aqui no Brasil neste momento. E eu vou te explicar isso de um jeito rápido e claro para você poder entender tudo. Presta atenção no que eu vou mostrar aqui na tela, isso aqui é fundamental para ligar todos os pontos dessa história. É importante que você veja com atenção, porque essa informação explica muita coisa do cenário político e das ações que estão acontecendo por aqui. Então presta atenção para entender como esses eventos se conectam e por que eles são tão decisivos para o futuro do país. Você vai perceber que não é coincidência. Nós estamos diante de uma situação muito maior do que parece à primeira vista. Vocês se lembram de tudo isso aqui, dessas matérias, né? Nós tivemos várias situações parecidas acontecendo nos últimos tempos. Um preso que foi grampeado revelou uma conversa pesada e cabulosa entre o PT e o PCC. O Marcos Valério também confirmou essa ligação entre o PT e a facção criminosa. O Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, apareceu visitando o Complexo da Maré no Rio e o detalhe é que ele estava sem qualquer escolta e segurança, mostrando um certo grau de liberdade incomum na favela. E quem não lembra do Lula, né, durante a campanha de 2022 usando um boné da CPX, aquele grupo conhecido? Se você se lembra dessas cenas, então se prepare, porque agora tudo começa a fazer sentido e é aí que você vai entender por que a jogada de Trump para capturar Maduro pode desmoronar toda essa estrutura que domina a América Latina, chegando até abalar o PT e o próprio Lula. Nos últimos meses, representantes do governo americano estiveram aqui no Brasil pressionando o Lula para que ele classificasse o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Mas para que isso? Porque essas facções não estão só no crime comum. Elas estão financiando grupos terroristas internacionais usando dinheiro vindo do tráfico e das criptomoedas. Ou seja, né, estão envolvidas com o Irã, o Hamas e o Hezbollah. A inteligência israelense já alertou que o Brasil é um ponto estratégico nesse esquema. Isso mostra o tamanho do problema e o quanto essa rede criminosa está enraizada no país.
E essa notícia que saiu há poucos dias no portal do Cláudio Dantas traz uma informação muito importante. Israel fez um alerta direto ao Brasil sobre a conexão do PCC com o financiamento de atividades terroristas. Essa ligação mostra que o problema vai muito além do crime organizado comum. Nós estamos falando de um esquema que alimenta grupos terroristas pelo mundo todo usando o dinheiro sujo do tráfico e as transações em criptomoedas. Esse tipo de denúncia coloca o Brasil numa posição delicada no cenário internacional, porque deixa claro que as facções criminosas atuam em rede global e que o nosso país é uma peça fundamental nesse jogo perigoso. Essa informação por si só já explica por que há tanta pressão externa para que o governo brasileiro tome medidas duras contra essas organizações. Agora, olha só, presta atenção nessa matéria do Cláudio Dantas. O Ministério da Defesa de Israel alertou o governo brasileiro sobre um banco digital ligado ao primeiro comando da capital, o PCC, que estaria financiando atividades terroristas. O comunicado foi enviado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ao Ministério Público de São Paulo, MP, e à Polícia Federal, PF, segundo a Gazeta do Povo. O banco digital movimentou quase 500 milhões de reais, segundo o relatório do COAF. O rastreamento começou em 2023 e veio à tona em fevereiro desse ano. O documento israelense aponta que as operações seriam operacionalizadas para a movimentação de criptomoedas com fins de perpetração de crimes de terrorismo, conforme legislação do país. Apesar das conexões conhecidas entre o PCC e o Hezbollah, o nome da organização terrorista não aparece no relatório enviado por Israel. A Polícia Federal e organismos internacionais alertam há anos sobre o vínculo do PCC com o crime organizado global. O banco digital investigado pertence à facção criminosa e tem como CEO um policial civil de São Paulo, preso pela segunda vez em fevereiro. A empresa foi criada em 2020 e nem a fintech, nem a defesa da polícia se manifestaram. Ou seja, os Estados Unidos, Israel e toda essa turma que luta pelo bem já sabem exatamente o que está acontecendo por trás dos bastidores. O PCC não atua só aqui no Brasil. Ele tem ramificações espalhadas pelos Estados Unidos, Europa e praticamente em todos os cantos do mundo. E Donald Trump estava completamente ciente dessa realidade. E agora, com essa nova ordem que ele assinou, ele finalmente tem uma justificativa legal para agir com força, inclusive dentro do Brasil, contra essas organizações criminosas que têm influência internacional. A ordem é clara e direta. O exército está autorizado a usar força contra cartéis na América Latina. E calma que já você vai entender qual é a relação disso tudo com Maduro e com Lula. Por que essa conexão é fundamental para entender o que está realmente em jogo. Olha só essa matéria, presta atenção. Trump deu ordem secreta para o exército usar força militar contra cartéis na América Latina, diz jornal. Decisão cria uma base oficial para a possibilidade de operações militares diretas em solo estrangeiro. Então, realmente, o que está acontecendo? Os Estados Unidos está em ação para capturar Maduro. Mas não é só ele que está na mira. O foco inicial do Donald Trump é pegar o Maduro. Agora, o Brasil, por sua vez, pediu aos Estados Unidos para não classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E isso é importante você entender, porque se Trump declarasse o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, a ordem secreta que ele assinou daria permissão para que o governo americano atuasse até dentro do território brasileiro com as forças armadas deles contra essas facções, entendeu? Por isso que com o aumento da recompensa para capturar Maduro, fica claro que o Trump não está brincando, ele está decidido a capturar esse cara, custe o que custar. E essa recompensa é um aviso claro, eles estão de olho e o Trump sabe usar a força quando precisa, e disso ninguém duvida. Mas o ponto principal e crucial é o seguinte: quando os Estados Unidos conseguirem prender Maduro, não importa se for por recompensa ou não. Nós sabemos que Maduro e Lula são aliados de longa data, e Maduro esteve perto de cair 2 vezes, mas foi salvo pelo Foro de São Paulo, que é uma rede na qual o Lula está envolvido. Então, quando os Estados Unidos conseguir prender Maduro, pode apostar que vão pressioná-lo para que ele revele toda a sujeira que está envolvida na América Latina. O Foro de São Paulo, as redes de corrupção, tudo o que tem acontecido e ainda anda acontecendo por aqui. Talvez você esteja pensando, mas Carlos Reinar, isso é só especulação, o Trump nunca vai conseguir capturar o Maduro. Eu não me precipitaria em falar nisso tão rápido. O cara tem poder e recursos reais para agir. Recentemente, o Donald Trump,
Ele enviou um avião B-52 para uma missão no Irã que foi feita com total sigilo, saiu dos Estados Unidos, destruiu alvos importantes e voltou sem que ninguém percebesse. Há pouco tempo atrás, Trump mobilizou tropas para a Venezuela, mais precisamente na embaixada da Argentina, aonde resgatou várias pessoas sem que a mídia e o mundo soubesse. Isso mostra que Trump tem força militar e capacidade para fazer o que ele quiser. A recompensa alta que ele anunciou é, na verdade, uma estratégia para criar um impacto midiático, uma forma de mostrar ao mundo que eles estão de olho no Maduro. Mas acredite, ele vai agir e vai capturar Maduro. E quando isso acontecer, vai desencadear um efeito dominó poderoso. O Trump conhece muito bem as operações dessas facções terroristas, o PCC e o Comando Vermelho, tanto aqui do Brasil quanto na Tríplice Fronteira, em toda a América do Sul e até mesmo nos Estados Unidos e na Europa, onde essas organizações elas têm células espalhadas pelo mundo afora. E ele não vai deixar essa situação passar em branco. Quando Maduro for preso, e a queda será enorme, vai abalar toda a estrutura dessas organizações, inclusive o Brasil. E não é só o Lula que está na mira, não. A lista é muito maior. Inclui o PCC, o PT, o Foro de São Paulo, ou seja, todo mundo envolvido nesse esquema pesado que domina a América Latina vai cair. Você começa a perceber qual é o plano aqui? O Trump está jogando dentro das regras, mas com uma estratégia muito bem pensada e calculada. Cada dia que passa ele coloca uma nova carta na mesa, revelando mais do seu jogo. E ele tem muitas cartas para jogar, não é pouca coisa não, é um arsenal completo. E nós não podemos esquecer que o governo Trump está há pouco tempo no poder, apenas 8 meses. E eles sabem de que lado Luiz Inácio Lula da Silva está inclinado. O apoio à aliança são claros, isso não passa despercebido por quem está de fora. Para você ter uma ideia, tem um vídeo circulando de um senador americano falando sobre o Lula, e o que ele diz deixa claro o posicionamento do Lula e as intenções dele em relação ao Brasil. Vamos assistir. Bolsonaro, um líder pró-americano, foi substituído com aplausos da administração Biden por um radical anti-americano, Lula. E também há casos de corrupção no governo do Lula. Em fevereiro, Lula permitiu que 2 dos mais avançados navios de guerra do Irã atracassem no porto do Rio de Janeiro. Os EUA se opuseram formalmente a esse ato. Os Estados Unidos sancionaram esses navios com designações poderosas, mas o incidente ainda ocorreu. A corrupção no governo Lula influenciou sua escolha de desconsiderar a administração Biden e permitir o atracamento. Você concorda com essa avaliação? E a administração Biden realmente impôs alguma sanção específica relacionada a esse caso, em particular aos brasileiros que estão fornecendo apoio material e logístico aos navios iranianos envolvidos? A administração envolveu cuidadosamente nossos parceiros estratégicos em todo o hemisfério e estamos extremamente satisfeitos que os navios iranianos não conseguiram atracar em nenhum outro local seguro. Estamos profundamente decepcionados que apenas uma das 2 embarcações conseguiu atracar no Brasil com sucesso, em alto mar. Eu o encaminho para a OFAC, que é a agência para qualquer informação adicional sobre o assunto. A administração Biden sancionou o governo brasileiro, que agora é liderado pelo amigo de Joe Biden, o esquerdista anti-americano Luiz Inácio Lula da Silva. Você sancionou o governo brasileiro por violar a lei dos Emirados e permitir que os navios iranianos atracassem? Eu o encaminharia para o OFAC para saber se eles determinaram que a ação violou ou não. Você sancionou o Brasil? Eu o encaminharia para a OFA. Você sabe? Isso nos mostra que a situação está sendo acompanhada de perto lá fora, e as decisões tomadas têm um peso enorme para o futuro do país e da região como um todo. O jogo é pesado e o tempo vai mostrar o quanto essa estratégia pode transformar o cenário político que conhecemos. A movimentação dos Estados Unidos não é algo que acontece por acaso. É uma resposta coordenada para desmontar uma rede de poder que já perdura há décadas, envolvendo corrupção, tráfico e até financiamento de terrorismo. E tudo isso passa pelo Brasil, que é a peça-chave nesse tabuleiro. Então está claro que quando Maduro cair, o Lula vai cair junto nessa queda, e isso é inevitável. Os Estados Unidos já está se movimentando firmemente para pôr fim aos abusos e arbitrariedades que Alexandre de Moraes e o seu grupo vem cometendo no Brasil. E Lula não está fora dessa mira. Na verdade, ele é um dos principais alvos dessa grande operação que visa desmantelar toda essa estrutura podre que domina o país e a região. E graças a Deus, essa ação está acontecendo e não é apenas uma questão política, mas é uma resposta necessária para combater um sistema
que há muito tempo age acima da lei, manchando instituições e ameaçando a estabilidade do Brasil. Essa pressão externa já começa a surtir efeito, mostrando que ninguém está intocável, que aqueles que se acham acima da justiça podem sim ser responsabilizados. O momento é de vigilância, porque a queda de figuras como Maduro e Lula e Alexandre de Moraes pode desencadear uma série de acontecimentos que vão impactar profundamente a política nacional. E essa limpeza, embora difícil, é urgente para que o país possa respirar aliviado e caminhar rumo a um futuro mais justo e transparente. A operação dos Estados Unidos não está brincando, e quem ainda duvida precisa entender que mudanças drásticas estão vindo aí e ninguém vai escapar do alcance da justiça. Então fique atento, porque os próximos capítulos dessa história prometem ser decisivos para o Brasil e para toda a América Latina. Eu peço que você deixe o seu comentário nesse vídeo, a tua interação nesse canal é muito importante. Compartilhe esse vídeo com familiares, amigos, em todos os seus grupos e contatos do teu celular. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E para você que está passando por momentos de dificuldade e quer aumentar o teu salário, complementar a tua renda, mas não vê caminho, presta atenção. Você conhece a Shopee, né? Pois é. A Shopee está pagando para as pessoas trabalharem com ela e o melhor de tudo, sem precisar ter estoque de mercadorias e sem vender absolutamente nada para ninguém. Quer saber como? Clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo e chama a nossa equipe, que eles estão prontos para te dar o passo a passo e te mostrar o caminho para você transformar a Shopee em uma fonte de lucro para você ganhar dinheiro honesto e limpo todos os dias. Muito obrigado por ter me assistido, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.